Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula mais importante do Espírito Inabalável. Meus parabéns por ter tomado essa decisão. Eu darei o meu melhor por você e para você. Estaremos juntos nessa trilha terapêutica. Essa é a aula mais importante, porque se você não entender onde essa aula quer tocar, nenhuma outra aula vai te alcançar. Então assista com calma, com atenção, sabe? Saboreando cada palavra, degustando cada reflexão. Nessa aula eu vou contar o que mudou dentro de mim na busca pela presença de Deus de uma forma integrada e eu quero que você trilhe esse caminho junto comigo. Tudo começou num certo dia, quando eu estava lendo Apocalipse 4, verso 8, e eu fiquei imersa na ideia de como seria a vida daqueles anjos que João descrevia como ficar sem cessar repetindo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quanto mais eu pensava sobre o assunto, mais eu sentia pena dos anjos, sabe? Eu pensava assim, gente, tanta coisa legal para fazer no céu e eles não usufruem de nada. Imagina, você fica sem comer, sem dormir, apenas no mesmo lugar, repetindo a mesma frase. Algum tempo depois, eu encontrei um vídeo no qual o ator que interpretou Barrabás naquele filme A Paixão de Cristo mencionou o impacto do olhar do ator que estava representando a Cristo. E aí me veio uma epifania. Eu pensei, gente, se o olhar de um ator já causa esse impacto, imagina o quão arrebatador não deve ser o olhar de Cristo. E aí eu fui guiada ali de forma contemplativa ali na minha mente por como deveria ser o êxtase de estar na presença de Deus. Minha mente, que é bem imaginativa, começou a passar ali por Abraão, Jacó, Moisés no Monte Sinai e voltou novamente para os anjos que eu comentei com vocês. E aí, de repente, eu entendi tudo. A experiência desses seres viventes que João fala que estava lá o tempo todo adorando a Deus não é de tédio, é de completude emocional. Não necessariamente significa dizer que realmente era literal, eles ficam lá o dia todo. Pode ser uma linguagem metafórica que represente uma condição de adoração contínua. Mas ainda assim, mesmo que fosse literal, eles ficassem lá só fazendo isso o tempo todo, com certeza existe um tipo muito específico de prazer e alegria que só a presença de Deus é capaz de fazer. Como se nada faltasse, como se naquele momento você tivesse tudo o que precisa. Não precisa de comida, não precisa de lazer, aquele momento você está preenchido. E aí nós voltamos para aquela célebre frase dos Salmos que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a gente for analisar do original, você vai notar que na verdade o que ele está dizendo é: o Senhor é meu pastor e de nada sinto falta. Porque as coisas faltam sim. Só que quando Deus preenche a nossa vida, mesmo que nós não temos tudo que nós queremos, não é relevante. Porque Deus é tudo que nós queremos. E aí me ocorreu então que a presença de Deus promove um prazer infinitamente superior ao prazer provocado por drogas, como o caso da maconha, que busca trazer aquela calma, um relaxamento, a cocaína, que promove uma empolgação, uma agitação. A presença de Deus nos coloca em um estado de inteireza que só Ele pode fornecer. De forma que a posição desses 4 seres viventes é simplesmente a melhor que se poderia apreciar no céu. Não tem lugar melhor para se estar no céu que não fosse nessa posição. E quando eu cheguei nessa conclusão, algo mudou dentro de mim, porque eu vinha passando por uma fase de desânimo, sabe? Eu não sabia qual direção seguir. E nesse dia eu decidi que a minha maior motivação na vida seria experimentar a presença de Deus de forma tão intensa e tão constante que eu viveria o auge da completude. Foi então que eu comecei uma busca intensiva, numa jornada de leitura, estudo da Bíblia, busca por testemunhos e conteúdos que fossem se juntando como peças de um grande quebra-cabeças, até ter um panorama completo que me ajudasse a colocar a presença de Deus como máximo objetivo na minha vida.
Ao longo desse período, eu não estudei apenas a Bíblia, eu estudei outros comentários bíblicos, estudei mais sobre psicologia da religião e fui colecionando conhecimentos. Para você ter uma ideia de como fui disciplinada nessa minha busca, eu me dediquei a ler todas as menções a jejum e a oração que a Bíblia fez. Eu pesquisei só os prefixos jej no aplicativo para ver todos os versículos que apareciam jej e procurei ora e oro para ver todos os versos sobre oração e li todos. Meu objetivo era tentar encontrar padrões no jejum, padrões na vida de oração de grandes homens e dessa forma, a partir desses padrões, comparar com o que a psicologia ensina sobre o funcionamento do cérebro e descobrir ali o ápice, o auge que nós já temos de conhecimento científico que pode se unir ao conhecimento bíblico para eu moldar o meu cérebro, educar o meu cérebro, abrir espaço na minha mente para receber de fato a presença divina. Eu não posso dizer que eu já atingi o meu objetivo completamente. Se fosse esse o caso, eu teria sido trasladada para o céu, né? Eu acho que isso só vai ser possível mesmo quando Cristo retornar. Mas eu posso dizer que pela primeira vez em anos eu consegui me sentir filha de Deus. Eu sempre senti que era amiga, desde pequenininha. Jesus e eu somos os melhores amigos desde que eu tenho 6, 5 anos de idade. Então não era um problema para mim me sentir amiga de Deus, não era um problema para mim me sentir serva de Deus. Eu também sempre tive muita consciência da servidão, das minhas obrigações para com Deus, mas eu tinha uma extrema dificuldade em me sentir filha. E talvez você esteja exatamente na mesma posição que eu. Todas as pessoas que não conseguem viver a alegria que é servir a Cristo, que não conseguem sentir a plenitude, a paz que excede todo entendimento, não conseguem justamente por causa disso, porque ainda não conseguem se sentir filhos de Deus. Essa completude vem justamente desse tripézinho. Você tem uma relação com Deus tão íntima que você consegue integrar bem o que é ser amigo, o que é ser servo e o que é ser filho. E eu vou te explicar com um pouquinho mais de detalhes a diferença entre cada um desses três. Os amigos têm afinidade, intimidade, parceria. Ser amigo de Deus significa que você gosta da companhia dele, se sente bem com ele, sabe que ele está com você e você sabe que pode contar com ele sempre que precisar. Mas a relação de amigos é um pouco mais distante e menos comprometida. Porque mesmo que você possa contar com seu amigo, você também sabe que ele tem a própria vida para cuidar, ele tem outros interesses para administrar, muitas vezes ele tem outra família, tem mais o que fazer. Você não quer incomodar o seu amigo o tempo todo e mesmo que incomode, existe um nível mais baixo de compromisso no sentido de que você sabe que não é obrigação do seu amigo resolver sua vida. Ele faz o que ele pode por você. Então, a relação de amizade, ela é muito mais no campo da companhia, da conversa, sabe? Do afeto despretensioso. A relação com o amigo está muito mais naquele lugar do conforto e da diversão, daquela pessoa que torna a vida mais divertida para você. E sim, Deus pode e quer ser essa pessoa, esse ser da sua vida. Alguém para você bater papo, para você rir junto, quando você tá ali fazendo sua comidinha e conversa com ele. Ele quer ser essa pessoa também da descontração na sua vida. Mas não é só isso. Não dá para você tratar a Deus só como seu amigo, senão a gente vai entrar naquela brincadeira de que Deus vai passar a ser seu mano, né? Aquele humano que não tem o respeito e a adoração que ele merece. Então a gente precisa do equilíbrio entre os três. Sim, ele é seu amigo, seu best friend, vocês batem altos papos, falam de altas coisas, ele é sua companhia constante, mas ele também é o seu Senhor. E aí a gente entra na condição de servo. Como servos, nós temos um alto senso de dever diante de Deus. Nós sabemos que temos uma missão a cumprir e precisamos dar conta do que Deus confiou a nós. A sensação aqui é muito mais de responsabilidade e comprometimento. Então, o compromisso é muito alto de você para com Deus. Alguém que se vê apenas como um servo pode chegar a um burnout espiritual, ser muito autocrítico e autoexigente.
tornando a fé um peso a mais a ser carregado na vida. Isso porque a relação de servo é justamente relacionado ao que você precisa oferecer a Deus da sua vida. Se você se sente servo, mas não se sente filho, você vai ser aquela pessoa que se enche de atividades da igreja para fazer e nunca está feliz. Parece que você nunca fez o suficiente para Deus, parece que você está sempre aquém daquilo que Deus está esperando de você, porque servidão tem a ver com minha obrigação com relação a Deus. Por isso é importante se sentir filho, porque filho já é o oposto. Olha que legal, esse equilíbrio. Filho tem que ver com a obrigação de Deus em relação a você. Vamos segurar isso aqui? Ser servo tem a ver com as minhas obrigações diante de Deus. Ser filho tem a ver com as obrigações de Deus em relação a mim. E isso precisa estar perfeitamente equilibrado. Porque se você só é servo, você é muito autocrítico, você tem burnout espiritual, você se enfia de cargo na igreja, você está sempre cansado e nunca está feliz. Só que se você também for só filho ou só amigo, você também não faz nada direito e ainda acha que Deus tem que resolver sua vida. Equilíbrio. Porque Deus tem obrigação conosco. Sabia disso? A partir do momento que Deus faz promessas, ele é obrigado a cumprir. Ele é obrigado a cumprir até mesmo pela índole dele. O próprio caráter de Deus o obriga a cumprir as promessas dele na nossa vida. E pelo fato de nós sermos filhos dele, ele tem obrigação conosco como um pai tem obrigação com o filho. Se você é pai, se você é mãe, você sabe. Você não faz mais que a sua obrigação. Quando você dá alimento, quando você dá lazer, quando você paga. Não existe isso de um pai falar para o filho: nossa, depois de tudo que eu fiz por você, você não me retribui. Não existe isso. Por quê? Quando um pai faz algo por um filho, ele não está fazendo nada mais do que a própria obrigação. Se você decide ter um filho, é sua obrigação. É o seu dever dar a esse filho lazer, segurança, afeto, carinho e tudo mais de que um ser humano precisa para crescer saudável. Portanto, Deus tem sim obrigações conosco. Ah, mas porque ele é Deus. Sim, mas ele decidiu ter filho, não decidiu? Foi ele que escolheu ter filho. E ele mesmo pede para ser colocado à prova. E ele prova que ele não é o tipo de pai que faz filho e abandona. Deus é um pai presente. E é por isso que a gente integra aqui agora a necessidade de sermos filhos de Deus. Ser filho significa ser herdeiro. É muito mais do que um servo e muito mais do que um amigo. Quando se é filho, você sabe que tudo aquilo que é do seu pai é seu também. Você sabe que seu pai não tem nenhum interesse maior na vida do que o seu bem-estar. Diferente do amigo, ele não está preocupado com outras responsabilidades. Você é a principal responsabilidade dele. Ser filho é ser mimado, cuidado, protegido, é ter acesso ao colo do pai. Muitos de nós não sabemos ser filhos porque nunca fomos filhos. Há uma infinidade de pessoas que até tiveram pais terrenos, mas não tiveram uma relação filial adequada. Essas pessoas tiveram uma relação de dever e exigências com pais extremamente autoritários, por exemplo, ou uma relação muito amigável, sem disciplina e sem comprometimento, com pais muito permissivos. Temos também aqueles que tiveram uma combinação dos dois. Muito permissivo e liberal em uma coisa, mas muito autoritário e violento em outra coisa. E olha que eu ainda nem estou falando daqueles que nem tiveram, porque os pais foram completamente ausentes. E eu não falo de ausência apenas de corpo, eu falo ausência afetiva. Muitas pessoas tiveram pai e mãe ali, mas que não estava ali. Não tinha presença, não tinha relacionamento. Por essa razão, é muito mais fácil ser servo e amigo do que ser filho, porque o seu cérebro não foi ensinado a ser filho. É por isso que é importante fazer um tratamento de educação mental. A terapia, inclusive, me ajudou bastante a chegar nessas reflexões que eu trago aqui para vocês. Mesmo assim, mesmo fazendo terapia, só a presença de Deus me devolveu a alegria de viver.
É por essa razão que eu cancelei o meu CRP. Porque eu vi na prática como é importante somar as duas coisas. Você trabalha com os aspectos cognitivos, psicológicos, mas ao mesmo tempo você integra os aspectos espirituais. Foi a minha experiência individual que definiu como eu poderia usar a minha formação e profissão a serviço do reino celestial. Eu usaria então todas as coisas que aprendi para preparar as pessoas a alcançarem lugares mais altos e mais profundos na relação com Deus, aprendendo a dominar seus pensamentos, mudar seus hábitos, fortalecer suas mentes, a fim de terem condições de buscar a Deus com insistência e perseverança. É por isso que este conteúdo, essa trilha terapêutica e todos os outros caminhos terapêuticos que eu tenho existem com este foco e objetivo. Eu espero que em alguma dessas minhas trilhas você encontre a pecinha que falta para construir uma ponte que te permita seguir na direção da salvação, sentindo na pele que o jugo de Cristo é suave e o fardo dele é leve. Diante disso, a gente vai voltar ao tema da presença divina, que é o que estamos buscando aqui. Existe um aprendizado muito importante acerca do que é presença divina, porque às vezes nós não sabemos sequer o que significa presença divina. Então você precisa entender, quando eu falo de presença divina, eu estou falando de quê? O que é exatamente ter a presença de Deus? Nós vamos entender isso fazendo uma visita ao texto que está lá em Isaías. Você vai ler em Isaías 59, verso 2, escrito assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse texto me levou ao seguinte raciocínio, você vai acompanhar comigo. Se o pecado é um obstáculo para alcançar a minha meta, eu preciso entender mais sobre o pecado. Afinal, para derrotar um inimigo, você precisa conhecê-lo. Outra pergunta que me veio à mente foi: como exatamente acontece essa separação que Isaías fala, sabe? Como seria essa distância de Deus? A distância de Deus é o oposto da presença de Deus? Porque a gente está tentando entender a presença de Deus. Então eu fiz uma exegese do texto. Eu vou ensinar você a fazer exegese na etapa sobre Bíblia. Mas por enquanto entenda que exegese é retomar ao original, ao contexto no qual o texto foi escrito, para entender o que ele significava lá e como aplicar aqui, agora, no presente. E eu me surpreendi quando eu percebi nessa exegese que não existe distância de Deus. Deus sempre está presente. O que existe é uma confusão nos nossos sentidos e na nossa capacidade de perceber a presença divina. Logo, o oposto de presença divina, nesse caso, não é ausência divina, é ilusão de percepção. Vamos então à exegese do texto para que você caminhe comigo junto nessa conclusão. A gente vai começar entendendo o termo pecado. A Bíblia apresenta definições importantes do que é pecado. Em 1 João capítulo 3, verso 4, a gente vê que pecado é a transgressão da lei. Essa é uma definição concreta que nos leva mais perto da compreensão desse grande inimigo que é o pecado na nossa vida. Mas a segunda definição, também associada ao original, é mais poética e ela nos ajuda mais no momento que vamos trabalhar agora. É uma palavra que eu acho que é tipo avonote, que o significado é erro constante, distorção do que é reto de uma forma duradoura. Então vamos assimilar isso aqui, tá? Perceba que essa definição usada em Isaías, ela não está se referindo a um ato isolado, mas a um estilo de vida, uma coisa constante, duradoura. É aqui que ele está se referindo, a esse tipo de comportamento que ele está se referindo quando fala de pecado nesse texto especificamente. Mas existe outra palavra que também nos ajuda a concluir o que seria erro e acerto na Bíblia. O que é reto, o que não é reto. E aí a gente volta para outra palavra que ele usa ali, porque ele usa pecado e iniquidade. Um é avonote, outro é chataote, que o sentido significa errar o alvo. Então você tem o alvo e você erra.
E aí a gente entende pela lógica qual que é o alvo do cristão. A gente tem um consenso geral no cristianismo, né? O alvo do cristão é Cristo. Se a gente for juntar essas duas coisas, essas duas palavras, a gente vai entender que o pecado é um erro constante, ou seja, um estilo de vida duradouro que é diferente de Cristo. Você tem um estilo de vida que foge daquilo que Cristo faria, daquilo que é o caráter de Cristo, sendo ele o alvo principal do cristão. Entendendo isso, a gente segue, vamos aprofundar um pouquinho mais no próximo passo da exegese. Vamos entender o que seria então separação. O pecado faz separação. Entendemos pecado, vamos entender separação. A palavra original para separação é algo como mavdelin, que significa barreira, criar uma barreira, criar uma divisão. E aqui nós percebemos então que a separação não é distância, a separação é barreira. É como se esse estilo de vida distorcesse a nossa percepção de tal forma que ela cria uma cortininha perceptual entre eu e Deus. Eu tô aqui, Deus tá aqui. A gente tá pertinho aqui, ó. Em termos de distância tá tudo certo. Mas o pecado vai criar uma situação aqui, ó, entre nós dois, que vai fazer com que eu não veja Deus por causa dessa cortininha, dessa barreira. É disso que Isaías está falando quando ele diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado cria um muro. Deus nunca está longe. Eu vou repetir isso aqui para você 1.156.000 vezes para você entender. Deus nunca está longe. Nunca. Tá? Deus sempre está perto. Mas o pecado vai criar isso aqui, tá? Esse murinho aqui e Deus aqui juntinho de mim, a centímetros de mim, e eu tô achando que Deus não tá comigo por causa disso. Qual é o nosso objetivo com essa trilha, então? Destruir esta barreira. Mas vamos comigo agora, vamos ajudar um pouco trazer a psicologia para ajudar um pouco a entender essa barreira, como é que a gente vai destruir essa barreirinha que está nos impedindo de viver o nosso máximo potencial na intimidade com Deus. Porque se você só ouve o que eu estou dizendo agora, você pode começar a se sentir culpado e pensar assim, qual é o pecado? Qual é o erro no meu estilo de vida que está fazendo com que eu crie essa barreira? A coisa não é tão simples assim, tá? Esse é o maior problema da vida, tá bom? As coisas não são tão fáceis quanto a gente gostaria. Também não é tão difícil quanto você acha que vai ser, mas não é tão simples quanto a gente gostaria. Porque quando Isaías fala do pecado que cria essa barreira, não é apenas um pecado individual. Ele usa esse plural para denunciar um pecado comunitário. O termo vossos pecados, usado nesse verso, denuncia em duas vertentes. Denuncia uma responsabilidade individual, mas também uma responsabilidade coletiva. Ou seja, não é apenas o estilo de vida de uma pessoa só que cria essa barreira. É um estado coletivo de pecado. Deixa eu explicar um pouco mais, tá? Aqui a gente vai ampliar a problemática dessa sensação de ausência divina para a sociedade como um todo e para o ambiente no qual você cresceu, viveu e ainda vive. Porque não é só quando você erra que esse muro é construído, tá? O estado pecaminoso do mundo vai contribuir, vai pôr tijolinhos aqui na construção desse muro. E aí, quando eu falo isso, talvez você possa pensar, gente, então não tem jeito, porque eu posso mudar meu comportamento, mas eu não tenho controle sobre a humanidade. E aí, o que eu vou fazer? Quer dizer, então, que não dá para fazer isso? Não dá para destruir esse muro? Calma, relaxa. Um passinho de cada vez. Primeiro a gente entende, depois a gente resolve, tá? Vamos voltar aqui para como esse muro é construído individual e coletivamente, e você vai entendendo que dá sim para reverter esse efeito na sua vida, dependendo da forma com a qual você interage com o ambiente, certo? Mas voltando aqui ao conceito, eu vou te dar exemplos de situações em que o ambiente pecaminoso contribui
para que o seu muro seja construído, mesmo que não seja seu pecado. Às vezes não foi um pecado que você cometeu que criou essa barreira entre você e Deus. Foi um pecado cometido por outras pessoas, foi um pecado cometido pela sociedade e não diretamente por você. Às vezes foi por você também, e a gente vai aqui fazendo, né, uma gangorrinha emocional, mexe de cá, mexe de lá, mexe de cá, mexe de lá, até a gente chegar no equilíbrio que estamos buscando. A primeira pergunta que você precisa fazer a si mesmo para caminhar mais um pouco nessa compreensão é: em que sentido eu sou o responsável por um pecado coletivo? Nesse primeiro caminho, você é convidado a refletir sobre qual é a sua contribuição para o estado pecaminoso do mundo. Em que medida o seu estilo de vida também produz violência, injustiças, calamidades ambientais, solidão, abandono, entre outras coisas. Ao andar por este caminho, o Espírito Santo vai te conduzir a uma transformação de caráter que resulta em melhores atitudes. E com melhores atitudes, você tem melhores resultados e você se torna uma pessoa que contribui para a paz no mundo e não para o pecado. Mas aí a gente precisa caminhar um pouquinho na gangorra para como eu posso neutralizar as influências ambientais para que o pecado dos outros não venha colocar tijolo no meu muro de separação com Deus. Quando você entrar por este caminho, o Espírito Santo vai te mostrar quanto da sua relação com Deus tem resquícios das violências que você sofreu ou assistiu alguém sofrendo ao longo da vida. É um processo de cura dessas dores que os pecados alheios te causaram, para que assim você veja Deus com clareza como Ele realmente é. E não como você foi levado a acreditar que ele é. Eu trato na minha clínica pessoas, por exemplo, que têm muita dificuldade de se sentirem amadas por Deus porque sofreram um abuso na infância. E para elas é difícil assimilar que um Deus que é amor não fez nada para impedir. Embora elas amem a Deus, acreditem em Deus, mas por que Deus não impediu esse abuso que eu sofri na infância? Outras pessoas têm dificuldade na relação com Deus pela violência que elas vivenciam no mundo. Quem nunca, diante de uma notícia triste, diante de uma tragédia, não se perguntou: onde é que Deus está nesse momento? Cadê Deus? Consegue ver? Consegue perceber na prática como um pecado do outro, como o pecado da humanidade contribui para a barreira entre nós e Deus? Não é só o nosso pecado. Isso aqui muda tudo, gente. Para que você lide diferente com você. Muitas pessoas vivem um relacionamento com Deus baseado na culpa, na constante sensação de culpa. E às vezes a sua distância de Deus não é sua culpa. Às vezes é também. De novo, equilíbrio, tá? Gangorrinha. Mas às vezes não é sua culpa. Às vezes, o que está acontecendo é que você está absorvendo mais do que deveria os impactos da maldade humana que gira ao seu redor e das injustiças aos quais você foi colocado. Ou seja, situações nas quais você não é o algoz, você é a vítima. E como vítima, isso também dificulta que você perceba e sinta a completude da presença de Deus. Para fins didáticos, nós vamos chamar essa barreira entre nós e Deus aqui de matrix espiritual. Não sei se você já viu o filme da Matrix, né? É uma referência ali àquela realidade fantasiosa que foi criada para enganar, e enquanto tinha uma realidade que era factual. Esse conceito que nós estamos usando aqui, eu chamo de Matrix justamente porque existe uma realidade fantasiosa na qual Deus está longe e não se importa e nos abandonou. Essa realidade foi construída a partir do pecado da nação, incluindo o nosso pecado, porque nós fazemos parte dessa nação pecadora. Agora, eu vou trazer para vocês alguns elementos da ciência que vai dar um pouco mais de tangibilidade a esses conceitos que são muito filosóficos e intangíveis. Na psicologia, essa matrix espiritual tem um nome, se chama distorção cognitiva. Então, se o pecado que cria essa barreira é um estilo de vida individual e comunitário, existe também um processo individual e coletivo para que as distorções cognitivas se instalem. Para entender como o cérebro distorce a realidade, primeiro você precisa entender como a realidade é construída no seu cérebro,
Então vamos voltar um pouquinho mais para a ciência, tá? As ferramentas usadas para construir uma realidade se chamam sensação e percepção. Sensação são os estímulos captados pelo ambiente, enquanto que percepção é como o seu cérebro interpreta a esses estímulos. Então vamos ao exemplo. Ouvir música é uma sensação. Decidir se a música é boa ou ruim é uma percepção. Ler a Bíblia é uma sensação. Interpretar o que leu é percepção. Tudo que é sensação está associado aos nossos sentidos. O tato, olfato, paladar, audição, visão. Esses sentidos, que a autora Ellen White chamaria ali de avenidas da alma, são o que dá acesso do ambiente à sua mente, tá? A forma com a qual o ambiente vai ser assimilado por você é através da sua sensação. Tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que você come, tudo aquilo que você experimenta, tudo aquilo que você ouve, assiste, vê, é a partir dos sentidos, é a partir da sensação que o ambiente vai ter acesso ao seu mundo interno. Se você filtra a sensação, você vai filtrar o que do ambiente vai ter acesso ao seu mundo interno. A partir do momento que o mundo externo teve acesso ao seu mundo interno, você vai criar uma percepção, você vai interpretar aquilo. Você assiste uma coisa e você interpreta aquilo. Ninguém enxerga o mundo da mesma forma que outra pessoa. Um exemplo disso é a cor amarela. É uma cor bem polêmica, é uma das minhas cores, é a minha segunda cor favorita. A primeira é azul, a segunda é amarelo. Mas é uma cor que muita gente não gosta, mesmo sendo a mesma cor. E aí a pergunta é, se a cor é a mesma, por que tem gente que gosta e tem gente que não gosta? Porque nós não enxergamos a cor do mesmo jeito. Cada um de nós vai enxergar de acordo com a nossa experiência individual. Você não vê apenas o amarelo, tá? É importante você entender que o ser humano não enxerga o mundo como ele é. Você interpreta o mundo de acordo com as suas experiências passadas. Você enxerga o mundo de acordo com quem você é. Quando você vê o amarelo, você não vê apenas a cor amarela nua e crua. Não, você vê uma interpretação do amarelo. Você interpretou o amarelo como uma cor muito chamativa, como uma cor exagerada, e isso faz com que você não goste de amarelo. Eu já interpreto o amarelo como uma cor que esbanja alegria, como uma cor que esbanja vida, vitalidade, e, portanto, eu amo o amarelo. O negócio não está no amarelo. Está na forma com a qual você interpreta o amarelo. Isso é percepção. Você não vê o mundo em termos absolutos, ou seja, em termos do que o mundo realmente é. Você vê o mundo conforme a sua interpretação. E o que contribui para a nossa interpretação são comparações. Você sabe se uma coisa é grande ou pequena com base em outras coisas grandes e pequenas que você viu. É por essa razão que as experiências da infância moldam tanto, porque lá na infância você vai estabelecer parâmetro de comparação. Então, se o seu pai te batia e ele falava que te batia porque te amava, seu cérebro instalou o primeiro parâmetro de comparação sobre o que é amor. Amor é isso aqui que meu pai me dá. Portanto, quando eu encontrar alguém que me dê uma coisa parecida com o que o meu pai me dá, eu encontrei amor. E aí você vai entendendo ao longo da vida que você precisa de amor, e é por isso que pessoas tendem a replicar nos seus relacionamentos o que elas viveram na infância. É muito comum chegar na minha clínica uma pessoa, uma moça, que a vida toda reclamou dos relacionamentos da mãe, reclamava do jeito que a mãe se relacionava, do marido que a mãe escolheu, e ela vai lá e escolhe um marido igual, porque o nosso cérebro não enxerga o mundo como ele é. Ela enxerga a partir de comparações, a partir de relação. Ela fez uma relação lá atrás na infância de que isso é relacionamento. Mesmo que ela não goste desse relacionamento, é o que o cérebro entende por relacionamento, e ela vai viver a mesma coisa. Logo,
você também vive a mesma experiência com relação a Deus. Lá atrás você estabeleceu um padrão do que é pai. E aí você entende que Deus é pai, não tem como você fugir do que você já aprendeu, a menos que você aprenda novas coisas. É por isso que existe a terapia, é por isso que existe o meu trabalho. A gente precisa criar novas referências, novos padrões, para que então você consiga ampliar na sua mente um leque maior de interpretação da realidade. Isso é neuroplasticidade. Você aumenta no seu cérebro a capacidade dele de fazer relações e de compreender a realidade de uma forma maior, mais completa, mais robusta, saindo daquele referencial clássico que você costumava usar antes. Ficou claro para você? Entendemos aqui construção e percepção da realidade. A distorção cognitiva vai acontecer justamente na percepção. É ali que você vai criar uma ideia de maior ou menor presença de Deus, embora ele esteja sempre perto. Desse modo, mesmo que os seus sentidos captem sinais da presença de Deus, essa presença não vai ser bem interpretada e assimilada pela sua percepção. A distorção cognitiva vai acontecer por causa justamente do referencial que eu falei para vocês. Você passou por uma experiência, seu cérebro registra essa experiência como padrão e aplica esse padrão a outras experiências durante a sua vida. Então a gente pode perceber que a Bíblia e a psicologia estão perfeitamente alinhadas. Porque, em outras palavras, o que a psicologia está dizendo é que o seu estilo de vida, tá? E o estilo de vida das pessoas à sua volta vão criar experiências que vão moldar a forma com a qual você enxerga a realidade. Quanto mais você aprender a viver como Cristo, quanto mais você priorizar ambientes onde mais pessoas vivem como Cristo, quanto mais você neutralizar os efeitos dos seus traumas de infância e dos pecados cometidos à sua volta, mais clara será a percepção da presença divina. Basicamente, o pecado altera a estrutura do seu cérebro, fazendo com que você enxergue coisas que não existem e não enxergue coisas que existem. Esse padrão de pensamento automático, muitas vezes, é o que drena a nossa fé. Por exemplo, eu cometi um erro, o meu pensamento padrão é: Deus está decepcionado comigo, porque o meu cérebro entendeu assim desde a infância. Erro, decepção. Esse pensamento não vem do nada, foi um processo de educação. E da mesma forma, a gente pode educá-lo a pensar de outras formas. O pensamento vai gerar em você uma emoção, vergonha, tristeza, culpa. Essa emoção vai gerar em você um comportamento. Qual comportamento? Parar de orar. Porque se Deus está decepcionado comigo, eu estou com vergonha dele, logo eu não vou mais orar. Você entende como o pecado desestrutura, ele altera toda a funcionalidade da mente. Então, quando a gente fala de usar a psicologia a nosso favor, é usar as ferramentas que já foram descobertas pela ciência, que foi dada por Deus, conhecimento que Deus deu, para que a gente retome a estrutura cognitiva adequada e assim haja abertura para receber a presença de Deus. Tem um teórico na psicologia chamado Albert Bandura, que ele tem um termo que ele usa que é causalidade recíproca triádica. Em uma linguagem espiritual, significaria dizer que o comportamento de alguém à sua volta altera a forma com a qual você se sente em relação a Deus, e isso altera a forma com a qual você se comporta. E esses três componentes vão alterando uns aos outros. O ambiente altera a emoção altera o comportamento e vice-versa. Eles vão se influenciando, causando um ciclo vicioso. Contudo, não funciona apenas para o ciclo vicioso, funciona também para o ciclo virtuoso. Se você mexe nessa estrutura, desse tripézinho, ele pode fazer com que a engrenagem faça uma reversão. E aí você cria um ciclo virtuoso. Uma coisa melhora a outra, que melhora a outra, que melhora a outra, e elas vão se alterando entre si para que a cura também seja natural. Você vai notar uma coisa:
pequenos ajustes que a gente faz no seu cérebro são bem assimilados por ele. Pequenos mesmo, coisinha boba que a gente faz, vai criando uma estrutura que vai se alterando. E ela vai influenciando uma a outra, e quando você perceber, você vai estar curado e não vai ter sido tão difícil quanto você pensou que seria. Para sair dessa matrix e fazer essa reversão para o ciclo virtuoso, a gente vai precisar mudar os nossos padrões, fazendo uma reestruturação cognitiva. O termo reestruturação cognitiva é pegado, emprestado ali da terapia cognitivo-comportamental. É uma técnica usada para identificar, questionar e modificar as distorções cognitivas, os padrões adoecedores assimilados pelo seu cérebro. A diferença da reestruturação na TCC para a reestruturação aqui na nossa trilha terapêutica é que nós vamos questionar e modificar pensamentos não só que causam sofrimento emocional, mas que causam sofrimento espiritual. Nós vamos reestruturar a cognição, não apenas para você pensar positivo ou para você pegar mais leve com você, mas para você pensar com mais precisão e discernimento espiritual. Para fazermos uma reestruturação cognitiva eficiente para a sua fé, nós vamos primeiro te ensinar a pensar de forma crítica e racional, trazendo conhecimento e reflexões acerca dos principais conceitos de fé que podem gerar distorções cognitivas quando mal compreendidos. O conflito de crenças, e um exemplo de conflito que vem à minha mente agora é: se Deus é bom, então por que ele permite o pecado? Conflitos como esse cria uma coisinha chamada dissonância cognitiva, também um termo da psicologia, para descrever a angústia que nós sentimos quando estamos confusos ou quando não temos condições de tomar uma atitude que precisamos tomar. Um exemplo de dissonância cognitiva no contexto espiritual é quando você está sobrecarregado, prestes a ter um burnout espiritual, mas é indicado para assumir mais um cargo na igreja. Uma parte sua pensa: eu estou adoecendo, eu vou enlouquecer, Deus não quer isso para mim. Mas o outro lado diz: poxa, mas eu fui chamado, Deus capacita os escolhidos, se ele me chamou é porque eu vou dar conta. Essa briguinha é o que nós chamamos de dissonância cognitiva. Quando a dissonância cognitiva aparece, o nosso cérebro começa desesperadamente a buscar pela verdade, porque ele acredita que se ele entender qual é a verdade, ele vai saber o que decidir e assim vai eliminar a angústia da dissonância. A maioria das pessoas não consegue ter a frieza necessária para acalmar o cérebro e avaliar com precisão a situação. Ou seja, ela entra numa loucura ali. Para desenvolver o raciocínio aguçado, é que a gente vai precisar da nossa reestruturação cognitiva. Porque se você ficar nessa loucura, você não consegue alcançar a verdade. Por essa razão, os conceitos fundamentais da reestruturação cognitiva vão começar por verdade. Seu cérebro precisa entender o que é verdade e como se assimila a verdade. O segundo conceito é divindade. O terceiro é graça e, por último, perdão. Se você ampliar o raciocínio com esses 4 conceitos que eu chamo de conceitos fundamentais da fé, tudo vai mudar. Todos os conceitos que virão depois vão ser fáceis para você raciocinar, assimilar e reduzir dissonância cognitiva. Na nossa primeira etapa, faremos uma caminhada na intimidade com a Bíblia. Esse é o primeiro passo. Não existe verdade assimilada sem intimidade com a Bíblia. Depois a gente caminha um pouquinho mais para maximizar a nossa vida de oração, turbinar a vida de oração. E só então, com essa base construída, é que a gente vai para a reestruturação cognitiva e assim a gente fecha bonitinho entre ciência e espiritualidade. Nós vamos então devolver a você uma percepção acurada da realidade, trazendo um discernimento espiritual, reduzindo paranoias instaladas na sua cabeça e te ajudando a ouvir melhor a voz do Espírito Santo. Outra coisa boa sobre nossa jornada é que ela tem funcionamento infinito. Ou seja, sempre que você assistir a aula, não importa quantas vezes já tenha assistido, sempre que você assistir e fizer o exercício, você vai ter novos benefícios. Ela vai te funcionar como uma boia salva-vidas, ao qual você pode recorrer sempre que se sentir distante de Deus, com
confuso ou inseguro com alguma coisa na sua vida espiritual. Quando você sentir falta ali de um ombro amigo para te ajudar a descobrir qual deve ser o seu próximo passo, eu vou ser esse seu ombro amigo e o Espírito inabalável, a ferramenta que vai te dar recurso, condição para decisões mais assertivas na sua relação com Deus e também para ter planos de prosperidade terrestre, porque Deus quer a nossa prosperidade e a nossa felicidade. Uma coisa que vai fazer muita diferença nessa jornada é se você convidar um amigo, uma amiga, seu marido, sua esposa, para fazer a jornada com você, assistir a aula com você. Vocês põem lá na televisão, põe no computador, põe no celular ali, assiste junto, ora junto, porque Deus mesmo já deixou claro, não é bom que o homem esteja só. E também nós temos lá em Eclesiastes, é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. É importante ter uma dupla de oração para te acompanhar. Você pode também criar um pequeno grupo. Eu não me importo, tá? Não precisa todo mundo comprar o curso. Eu não me importo, esse curso é para ser uma bênção. Então você pode levar para sua igreja, fazer um pequeno grupo e fazerem juntos, porque quanto mais pessoas estiverem orando juntas, melhor vai ser essa caminhada, mais potencializada espiritualmente vai ser essa caminhada. Outra coisa importante que eu tenho para te falar é: talvez, ao fazer a jornada terapêutica do Espírito Inabalável, você se esbarre ali em algumas dores emocionais, em alguns traumas de infância. E aí é importante você entender que nós temos o Vida com Sentido. O Vida com Sentido é uma trilha terapêutica especificamente para resolver seus traumas de infância. Então, lá a gente trabalha melhor com traumas. Eu não vou trabalhar com traumas aqui, porque nós não temos aqui encontros, eu não tenho aquele tempo com você para te ouvir, para fazer exercício com você, e eu acho irresponsável mexer com trauma sem que eu possa estar ali acompanhando, observando como é que essa descoberta desses traumas estão abrindo feridas. Por isso, eu não mexo em trauma aqui. Se você notar o Espírito Santo te caminhando, sabe? Você fez o exercício, o Espírito Santo falou para você, ó, tem um traumazinho de infância aqui, ó, nesse negócio aqui. Isso aqui, essa dificuldade sua aqui, ó, traumazinho de infância. O convite que eu faço para você é que você conheça o Vida com Sentido e venha participar da nossa comunidade terapêutica, que temos lá encontros em grupo, eu te acompanho mais de perto e aí sim a gente pode mexer nesses traumas. De qualquer forma, independente de você estar lá ou não, essa jornada por si só, ela vai ser transformadora no que diz respeito aos aspectos espirituais da sua vida. É uma alegria te ter aqui, eu agradeço por ter assistido, acompanhado essa aula. Você pode deixar dúvidas nos comentários que eu vou responder com a maior alegria. E se não tiver nenhuma dúvida, deixe também o seu elogio, deixe a parte que você mais gostou da aula e vamos seguir agora para a nossa próxima etapa. Um beijo no seu coração e até a próxima.